Bom dia! Então, nossa aula de arte de hoje vai dar seguimento no nosso assunto. Então, vamos falar sobre pós-impressionismo. Por volta da metade da década de 1880, alguns artistas com origens lá do impressionismo passaram a mostrar descontentamentos em apenas registrar cenas de acordo com a luminosidade. Assim como os pintores como Paul Cézanne, George Seurat, Vicente Van Gogh, Paul Gauguin e outros, cada um à sua maneira, trilharam, na verdade, novos caminhos, que mais tarde foram de grande influência para as artes de vanguarda lá no início do século XX. Embora apresentassem estilos diferentes entre si, os artistas desse novo movimento foram chamados de pós-impressionistas pelo crítico de arte Roger Fry. Por meio de algumas obras, analisaremos a seguir a trajetória de cada um desses artistas, começando com o pontilhismo de Serraté. Já nas últimas exposições expressionistas, em 1886, Georges Serraté, datado de 1859 a 1891, apresentou um trabalho que causou grande agitação no público por conta de um modo de pintar bem distinto. Em vez de utilizar pinceladas, ele aplicava a tinta na tela por meio de pequenos pontos. Essa técnica, consequentemente, foi chamada de pontilhismo. Do estilo que foi aos poucos se distanciando, do impressionismo, podemos dizer que Serrault destaca na sua investigação, e aos modos de processamento de imagem pelo olho humano. Para tanto, o artista não misturava tinta, ele aplicava pequenos pontos somente com cores primárias a fim que as cores secundárias fossem produzidas pela própria visão do espectador. Então, muitos até falam que o Serraté ele é o pai do pontilhismo pelo início, né? Ele foi quem deu o pontapé inicial para o uso dessa técnica. Então, assim, não tem no módulo de vocês, mas muitas pessoas trazem, né? Dizem que ele é o pai do pontilhismo. Então, saindo aí de Serraté, vamos para o multiculturalismo de Gauquin. Paul Gauquin, datado de 1848 a 1903. Ele era filho de uma mãe peruana. Sua infância, claro, foi no Peru. É de lá que o artista traz o gosto da questão do exótico, do exotismo, né? Entendendo que desde os séculos anteriores, tudo que não provinha da Europa, principalmente dessa área urbana de lá da Europa, era considerado pelos europeus como exótico. Após uma trajetória artística, ao lado de grandes nomes do impressionismo, ele mudou sua vida drasticamente para a Polinésia Francesa, arquipélago da Oceania sob domínio da então, coroa francesa. De lá provieram muitas das suas obras com caráter multicultural, e que ele retratava a fauna e as pessoas nativas, com estética muito particular, traços simples e muita cor. Na tela Contos Bárbaros, Caunet retrata não só uma pluralidade étnica, mas também a cultura religiosa e por meio dela estabelece uma conexão entre seu presente e passado. As duas figuras femininas representam o Oriente. A figura central é uma mulher de aparência asiática sentada em posição, né, em posição de lótus, que faz referência ao budismo, filosofia e religião asiática. A segunda, ela está à direita, é Totaqual, a polinésia de cabelos laranjas avermelhados, cuja aparência de Galcal era fascinado o que servira de modelo para artistas após se mudar para a Oceania. A figura à esquerda é uma representação do pintor Mary Hein, amigo de Gauck, que, embora com a postura selvagem, dedos de pés e formas de garra e olhos amedrontados, representa a sabedoria da religião judaica. Saindo aí de Gauck, vamos para a natureza morta de Paul Cézanne. Assim como os demais artistas impressionistas,
que voltavam sua atenção à luz e à cor, Cézanne também tinha o desejo de pintar impressões que a cor lhe causava. Não deixou de se dedicar ao estudo da forma. Ao almejar uma arte grandiosa, ele escolheu a natureza morta para representar objetos simples, sobretudo maçãs, de modo que pudesse igualá-la à posição da importância das cenas representadas na pintura clássica de grandes mestres, a qual ele teve que estudar o que ele estudou. Apesar da natureza morta de Cézanne sempre se mostrando presente na pintura dele, nos últimos anos esse gênero se tornou mais central em sua produção. Maçãs, laranjas, tudo que fosse detalhado como natureza morta. Pode-se dizer que não só as maçãs, mas ele também pintava os jarros, a roupagem, a questão das mesas. E ele tinha uma preocupação com a sensação de solidez e profundidade dentro da obra dele, dentro desse gênero de pintura, de a natureza morta. Saindo daí, vamos para a Boêmia de Toulouse-Lautrec. A produção artística de Henrique Toulouse-Lautrec, datado de 1864 a 1901, foi totalmente direcionada por sua própria vida. Embora tivesse uma grande ascendência aristocrata, sua deficiência física, uma doença genética rara, definida pela sua baixa estatura e fragilidade óssea, fazia sentir-se afastado do círculo social, o que levou a frequentar a vida boêmia e conviver com a camada mais marginalizada da sociedade. Dessa maneira, a temática como cabarés, circos e casa de show foi uma constante em suas obras. Vocês podem notar isso até no módulo de vocês. Tem uma obra do Toulouse que é Moulin Rouge, estabelecimento fundado ali no final do século XIX, especializado em shows de cancan, estilo de dança francesa, que funcionava em Paris e até os dias de hoje. Era lá que, por diversas vezes, Lautrec passava suas noites pintando e animando bailes frequentados por homens de classe média, acompanhados por mulheres marginalizadas pela sociedade. Era essa a sua vivência, era isso que ele presenciava e permitia que o pintor trouxesse para o espectador a vivência de um mundo que estava fora dos padrões da aristocracia. Saindo do Lautrec, vamos para nada mais nada menos do que Vincent van Gogh. A intensidade desse pintor. Vincent van Gogh, datado de 1853 a 1890, pintor que ao longo de sua vida apresentou diversos transtornos mentais, começou sua jornada artística como expressionista. O convívio como Camille Pissarro trouxe a ele uma mudança estética. As pinceladas passaram a ser o traço do artista. Por cima de uma mancha de tinta, ele aplicava pequenas manchas. O colorido passou também a fazer parte da matéria do objeto retratado, e não mais a luz. Esse artista trouxe mais intensidade e tatilidade para as coisas do mundo, ou seja, deixou quase palpáveis ao espectador. Por essa razão, é um grande erro acharmos que sua obra é um estilo que deve ser exclusivamente de uma mente perturbada, com os transtornos psiquiátricos a qual ele tinha. Mas Van Gogh, na verdade, ele retratava a intensidade da vida, que ele desejava que a própria vida dele não podia lhe oferecer. Após uma internação psiquiátrica em 1889, a pintura de Van Gogh ganhou ainda mais intensidade, com a cor e a presença física bem viva. A obra Campo de Trigo com Corvos, feita pouco tempo antes do pintor cometer suicídio, traz um fato culminante na sua tela, a presença de corvos, uma paisagem sombria, simbolizando então a morte. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, viu? Tchau, tchau, forte abraço.